Fala galera, mais um vídeo no nosso canal Tamo Junto Mengão e hoje nós vamos falar muito sobre essa entrevista do Felipe Luiz que ele paga o sapo pra galera, né? Falou muita coisa, vamos falar para preparação para a final de amanhã, vamos falar sobre a divulgação da tabela e as regras do Brasileirão 2026 divulgadas pela CBF, vamos falar também de José Boto, sobre as negociações, saídas de jogadores e possíveis chegadas. Se você está chegando agora, deixa aquele like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E vamos que vamos. O Felipe Luiz paga um sapo pra geral na entrevista, né? Ontem, falando sobre a final do Mundial contra o PSG. Foi questionado, né? O Felipe Luiz foi questionado justamente sobre a experiência do elenco, isso e aquilo outro. E presta atenção no sapo que ele vai pagar agora pra todo mundo. Até a não ganhar a Libertadores, nosso time não sabia jogar Libertadores. E era um time experiente. Foi o que eu escutei a temporada inteira. Desculpa, mas foi o que eu escutei, que o nosso time não sabia jogar Libertadores, que era um time sem alma e um time que não era cascudo. Prestou atenção? Antes da Libertadores, era um time que não era cascudo, que não tinha experiência, que isso, aquilo, outro, e tal, e tal, e tal. Muita gente falou muita coisa, muita gente criticou as contratações dos caras, né? Alexandre, Danilo, Jorginho, Saul. Falaram que eram jogadores, né, aposentados, ex-jogadores sem atividade. Falaram aí até que vieram para roubar o clube, né? Enfim. eh, e ele rebateu de uma forma muito, 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 muito educada e ao mesmo tempo dando aquele tapa, né? Ele bateu com força e escondeu a mão, né? Antes disso, antes de ganhar a Libertadores, era um time que não tinha experiência, que não era cascudo, que não tinha capacidade de ganhar. E agora chega na final da Libertadores, na final do Mundial, perdão, é um time experiente? Ou vocês definem, a mídia paulista define, né, se é um time que não é cascudo, que não tem tradição, ou se é um time que é experiente, né. Vamos terminar de assistir aqui a entrevista que ele fala, que ele continua batendo nos caras, vai vendo. E agora ganhamos e agora de repente é um time com experiência. E eu não penso nisso, eu penso na qualidade do jogador, em como ele lida com diversos tipos de situações no decorrer do jogo. Esse PSG ganhou contra uma das equipes mais experientes da Europa, que era a Inter de Milão, contra uma das melhores defesas da Europa, que era a Inter de Milão. E muito experiente, uma equipe muito jovem. Nós, na final da Libertadores, vencemos com uma equipe teoricamente mais experiente contra uma equipe mais jovem, que era do Palmeiras. Para mim, o que define uma final, o que define um time que é melhor, é o que as decisões que eles tomam em, com bola e sem bola dentro Não, aí, do né. que é o contexto do jogo, independente se é final, se é semifinal. E nisso, os meus jogadores já demonstraram durante todo esse ano e também ano passado que são muito grandes, são jogadores gigantescos, já passaram pelos maiores clubes da Europa, a maioria deles, e são jogadores que é, ganharam o direito de jogar no Flamengo, porque são muito bons. Então, como são bons, eu sempre espero, e já conheço, espero a melhor versão deles no jogo de amanhã, e tenho confiança que eles vão gostar do seu melhor momento, até mesmo porque tiveram tempo para descansar. Vocês conseguiram prestar atenção aí, no que ele falou? Ou seja, de fato, a final vai ser resolvida por escolhas dos jogadores dentro de campo. Ele treinou, ele passou o bizu para os caras, vai colocar o melhor time em campo possível. Nós já vamos falar sobre a possível escalação do Flamengo de amanhã, né? Mas o que vai determinar, de fato, o campeão, independente da experiência que os caras já tiveram na Europa, do PSG ter passado por times igual o Inter de Milão, isso, aquilo, outro, o que vai determinar são as escolhas dos jogadores dentro de campo. Então, por exemplo, um cartão vermelho, um pênalti, né, uma falha na saída de bola, assim como o Flamengo fez contra o Bayern de Munique, que prejudicou muito no Mundial, isso tudo vai pesar no final do Mundial, né. Então, é algo que, vamos dizer assim, foge da alçada dele. Ele poderia fazer, planejou o jogo, mais estratégia, escalou o time, dentro de campo quem resolve são os jogadores, né. Então, a gente espera que todos os jogadores estejam num dia inspiradíssimo para que nós possamos sair campeões aí do mundo mais uma vez. Lembrando que o Flamengo deve, eh, mudar aí uma ou 2 peças do jogo contra o Pirâmides. Acredito que a escalação do Flamengo seja
Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, Jorginho, Pulgar, Arrascaeta. E aí na frente, acredito que ele vai de Bruno Henrique, Gonzalo Plata e Carrascal, né? Bruno Henrique pela questão da bola aérea, né? Como o PSG é um time que, vamos dizer assim, um pouco mais ofensivo, não vai ser aquela retranca do Pirâmides, então acredito que ele vai tentar aí explorar um contra-ataque, né? Lançando ali a bola com o Bruno Henrique fazendo ali a casquinha pro Plato, ou então pro Carrascal. Acredito que seja essa a escalação do Flamengo amanhã contra o PSG. O que nos resta é acreditar até o final que nós possamos sair campeões desse torneio. Vamos falar agora sobre o nosso querido José Boto, ele mesmo. José Boto que eh, falou, né, sobre as possíveis saídas de alguns jogadores, né? O Matias Vinha, o Alan não foram para o Mundial e tem alguns outros jogadores aí que, né, podem sair, alguns jogadores de empréstimo, alguns jogadores que estão no Mundial, como o Matheus Cunha, né? O goleiro também deve sair. Possíveis chegadas, provavelmente um atacante, né? Porque o Juninho deve meter o pé. Provavelmente um atacante, o Michel também deve meter o pé. Então, um atacante, eu acredito que mais um zagueiro, né? Porque a gente sabe que o Flamengo ficou sem zagueiro aí com a contusão do Léo Ortiz, teve que colocar o menino da zaga da base e não deu certo, né? E o menino não conseguiu segurar a pressão. Então acredito que o Flamengo, nesse início de ano aí, um goleiro, um atacante e um zagueiro, que eu acho que são as principais eh, posições aí que o Flamengo precisa se reforçar. A grande questão é, será que vai trazer o goleiro do Santos mesmo? Acho pouco provável, né? Mas, enfim, o goleiro do Santos, que é um baita goleiro, né? Não sei se ele queira vir para a reserva do Rossi, né? E aí o zagueiro estão negociando com o Vitão do Internacional. Tem a dívida ainda que o Internacional tomou transfer ban, né? Por não ter pago o Flamengo. Então já tem dois nomes aí. O atacante aí é uma incógnita ainda, né? Uma surpresa aí. O, o Brasileirão 2026 já tem data, tabela e novas regras para o campeonato, né? Então vamos lá. Lembrando que essas imagens aí são da Flá TV, tá? Créditos na descrição do vídeo, só para avisar. Primeira rodada do Brasileirão tá aí. Flamengo estreia o Brasileiro no dia 28/1 contra o São Paulo. Já pega aí um time em crise, né? Um time que está em crise tanto corporativa, quanto financeira, quanto técnica, né? Uma crise absurda. Então o Flamengo enfrenta o São Paulo no dia 28/1, em estreia, né? No Brasileirão 2026. Segunda rodada, o Flamengo enfrenta o Internacional em casa. Terceira rodada, o Flamengo enfrenta o Vitória. Quarta rodada, o Flamengo enfrenta o Mirassol. E na quinta rodada, Flamengo e Cruzeiro. Flamengo e Botafogo na sexta rodada, primeiro clássico, hein? Então, o Flamengo estreia o Brasileirão 2026 contra o São Paulo, dia 28/1, né? E as novidades são quanto à classificação na Libertadores da América. Até 2025, os quatro primeiros colocados garantiam vaga direta na fase de grupos, enquanto o quinto e o sexto iam para a fase preliminares. A partir da próxima temporada, 2026, o Brasileirão passará a oferecer quatro vagas diretas e uma para a fase preliminar da principal competição continental. A mudança se deu porque a Copa do Brasil classificará dois clubes para o principal torneio da Conmebol a partir de 2026. Acho justo, tá? O campeão e o vice da Copa do Brasil com vagas na Libertadores. O campeão da Copa do Brasil garantirá vaga na fase de grupos e o vice na fase preliminar, né? Então, justiça, né? Porque às vezes o oitavo colocado não chegou nem nas quartas da Copa do Brasil. E aí vamos dizer assim, o vice-campeão da Copa do Brasil ficar fora da Libertadores. Acho uma covardia, né? Então achei justo essa mudança aí. A gente eh, sabe que no Brasileirão muitos times que fazem campanhas medianas estavam indo para
pré-Libertadores, né, então agora diminuiu uma vaga no Campeonato Brasileiro e o vice-campeão da Copa do Brasil, participará da fase preliminar da Libertadores a partir de 2027. Beleza? Essas são as novidades do Flamengo. Lembrando, se você não deixou seu like, deixa seu like aí, se inscreve no canal se você não é inscrito. Créditos na descrição do vídeo aí das imagens da Flá TV do treinamento do Flamengo para preparação do jogo de amanhã, beleza? Um forte abraço, deixa aí nos comentários quanto que você acha que vai ser o jogo. Acredito que, com fé em Deus, 2-1 pro Flamengo e a gente é bicampeão mundial, beleza? Um forte abraço e amanhã a gente vai fazer uma live do jogo, beleza? Tamo junto!